Saudações longevos! Como vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando O Segredo da Longevidade. Aqui nós vamos a cada episódio sempre desvendar um novo segredo de longevidade. Em 1993, a bióloga Cynthia Kenyon conseguiu duplicar a expectativa de vida de uma larva denominada C. elegans, apenas com alteração de um gene. Cynthia hoje é vice-presidente da Calico, uma empresa criada pelo Google que investe bilhões de dólares nas pesquisas do anti-envelhecimento. É um assunto super fascinante, né? Então, para falar sobre longevidade saudável, eu tenho a honra, eu tenho o prazer, estou muito agradecida de estar aqui com o Dr. Samuel Dall'Elaste. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dr. Samuel. Muito obrigada por estar aqui conosco. Já fiquei nervoso só com essa apresentação aí. E a gente vai falar muito sobre longevidade, porque eu estou super curiosa. Eu te sigo, eu adoro tudo que você fala. Eu quero saber tudo, tá? Eu quero que você comece falando sobre o que te levou à prática, a aprender e a praticar essa medicina que é tão nobre, que é essa medicina integrativa. Fala um pouco para mim aí. Você me fez uma pergunta, mas depois você falou uma coisa que acabou com a minha possibilidade. Fala um pouquinho. Não, fala bastante. Dá para nós ficar até amanhã? Dá sim, dá, tranquilo. Tem aí umas 10 horas. Tem porque todo o tempo do mundo. É uma historinha interessante da minha vida, assim, né? Porque você, obviamente, passou pela escola de medicina, assim como a tua filha está fazendo faculdade. Sim. Né? Então, assim, por mais que tenha uma diferença de uma faculdade para outra, um pouquinho ali, né? Você, sei lá, vai ter um pouquinho mais de aulas de anatomia, outra um pouquinho menos, mas assim, a base é igual. E quando eu me formei médico, eu saí com aquela sede, assim, falei, cara, coisa boa, agora eu tenho um diploma na mão, agora eu vou ajudar pessoas, agora eu vou mudar o mundo. Porque eu acho que ideal, quem escolhe né? medicina, a maioria é por isso, né? Às vezes tem lá meu pai é médico, eu não sei o que fazer, então vou fazer medicina para seguir meu pai. Mas quem escolhe medicina tem essa vontade de fazer diferença no mundo. Só que durante o curso, nós somos assim, imagina, 16 anos, 17 anos, a gente entra na faculdade, então é um menino, né? Um adolescente cru, e a gente não tem nem muita capacidade de questionar. Né? Então, assim, a gente senta ali e quer absorver a maior quantidade possível de conteúdo que os senhores de cabelo branco, né? Os professores, preceptores, né? A gente tem uma questão de admiração. Então, assim, aquilo que é ensinado passa a ser uma verdade absoluta. Sim. E a gente sai de lá como se fosse... Eu comparo a esse telefone aqui, né? Quando eu comprei ele agora e troquei de aparelho, ele veio sem nada. Então eu fui botando aplicativo, download, agora está cheio de foto, aplicativo. Então a gente sai de lá como um iPhone realmente atualizado, né? E como tal, com tanta informação, o que a gente faz? A gente vai para um consultório. Claro, você foi fazer uma especialidade em cirurgia plástica, um pouco diferente. Mas o que o clínico, o que o médico de consultório faz? Ele vai para um consultório e ele aprende a fazer a pergunta no início da consulta, né? O que você tem? E a gente aprende isso. Sim. Por quê? Porque eu só sei te tratar se você tiver alguma coisa. Né? E essa pergunta, quando eu me dei conta que eu começava a minha consulta, o que você quer, o que você tem, isso implica em ter um paciente precisando de mim para alguma queixa, algum sintoma. E aí o que a gente faz? A gente acessa o nosso HD, nossos aplicativos todos aqui, porque ele vai te falar, eu tenho uma dor no estômago que começa depois que eu tomo café preto. Opa, essa tá fácil. Já lembro aqui, gastrite. Vou para o outro lobo aqui, inibidor da bomba de prótons, né? Pantoprazol, lansoprazol, ponto. Tá aqui a sua receita. Já tem o remedinho pronto. Claro, e aí aquela coisa, né? Olha, eu já estou me sentindo, por quê? Porque eu não fracassei, eu não falhei. Eu dei o diagnóstico, eu tenho certeza que eu acertei esse diagnóstico. Estava fácil esse. E eu tenho certeza que o remédio que me ensinaram a dar é esse, né?
Então a gente vai para o mercado de trabalho com esse tipo de visão, de abordagem, de atuação. E realmente eu me sentia útil. Por quê? Porque me ensinaram que o máximo que eu podia fazer era isso. Só que, aí indo um pouco em direção à tua pergunta, onde foi que deu o clique, por que eu mudei, né, a forma de enxergar? Porque paralelamente a isso, eu comecei a assistir a decrepitude da minha família. Tá? Começou assim com um avô que amputou um pé, depois amputou outro pé, depois amputou o joelho, outro joelho, coxa, ficou sem as pernas. E a direita ficou com a síndrome da dor do membro fantasma. Né? Então, assim, o seu Egídio, meu avô paterno, ficou 7, 8 anos sofrendo todo dia com uma dor de uma perna que nem existe, né? E não tinha remédio, é difícil tratar esse tipo de dor. Então, assim, era muita codeína, isso fazia muito fecaloma, vai para bloco cirúrgico arrancar um tijolo de cocô do ânus, né? Sei. Então, assim, sofrido, sabe? E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Ele era diabético? Diabético. E esse meu avô, embora tinha 14 filhos, o meu pai era aquele mais encarregado de levar no médico e tal. Então eu ia junto com meu pai. E aí eu lembro, e aí, claro, agora já fazendo medicina, estudante de medicina, eu comecei a lembrar de como era a abordagem do endocrinologista na consulta. E o endócrino olhava e falava assim: o seu diabetes está piorando. O senhor tem que parar de comer açúcar. E ele falava, então ele dava essa orientação, tem que parar de comer açúcar. E aumentava o remédio. E o seu Egídio ia para casa e era uma pessoa muito obediente, ele não comia açúcar. Ele tomava suco de laranja, ele comia pão, arroz branco, bolo, mas ele não usava a sacarose, o açúcar de mesa. Sim. Então, assim, olha a oportunidade que esse médico perdeu em orientar o meu avô. Porque não comer açúcar, não desmerecendo de forma alguma o porteiro que cuida muito bem do meu prédio ali, né? Se eu chegar agora, descer ali e falar com ele: seu Romário, o que o senhor diria para um paciente diabético? Ele vai dizer: não comer açúcar. Ele sabe disso. Sim. Acho que o médico tinha que ir um pouco além disso, entendeu? Então, eu comecei a pensar: poxa, mas será que meu avô tinha que ter chego nesse estado que chegou? O meu outro avô, no fim da vida, contido a uma cama, realmente imobilizado por um Alzheimer, não reconhecia mais absolutamente ninguém da família, agressivo. A minha avó, que foi a última a ser enterrada, ela foi enterrada há 2 anos, ela faleceu há 8 anos e pouco, quando caiu numa cama, uma bolsa de colostomia fazendo cocô pela barriga, usando fralda geriátrica, traqueostomizada, sondada. Meu Deus, sem qualidade nenhuma. Nenhuma, né? Então, assim, aquilo é vida? Não, aquilo é uma sobrevida. E se eu parar para ver, todos eles faziam as mesmas coisas, né? Uma alimentação errada, o sedentarismo, o sobrepeso, e aí isso começou a descer já para os outros níveis. Meus tios, que faleceram até agora, família enorme, quem morreu até agora, câncer. Eu tenho um primo meu, que hoje está com 39 anos, e que também perpetuou todos esses hábitos italianos, né, da minha família, sou de Caxias do Sul. Inclusive, o pai desse meu primo é dono de uma fábrica de massa caseira, né, com muito glúten. Então, meu primo sempre com aquele sobrepeso, e hoje ele está com esclerose lateral amiotrófica numa cadeira de roda, sem movimentar, né, família cuidando dele e tal. Triste a realidade. E o que a gente aprende como médico? A gente aprende que, cara, isso acontece, faz parte. Né? Meus avós é porque estavam velhos. Meu primo é porque acontece, é aleatório. Deus. É incrível isso, né? A gente não. Tipo, hipertensão arterial, a gente fala, qual que é a causa? Faz parte. Faz parte. É aleatório, como se o universo escolhesse pessoas para sofrer. A gente tem essa visão de que a faculdade nos ensina isso. Ensina, sim. Quando eu comecei a enxergar isso como uma questão de uma lei da natureza, né? Porque assim, eu nasci no interior, Caxias do Sul, mas morava numa chácara. E esse meu avô que tinha Alzheimer, meio que me criou, vivia grudado nele. E ele fazia de tudo, criava porco, galinha, plantava. E assim, eu falo isso para meus pacientes nas palestras, né? Coisas que parecem óbvias, mas eu falo assim,
Você acredita que toda a árvore de laranja que meu avô plantou, ele colheu laranja? E toda a árvore de limão que ele plantou, ele colheu limão? Então é impossível plantar uma vida de doença e querer colher saúde. O plantio ele é uma lei da natureza, entendeu? Sim. Então quando eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada aí, todo mundo fazia, da minha família, mesmos hábitos e o mesmo fim de vida, assim, com sofrimento, eu falei, cara, tem que ter algum jeito de mudar isso, né? E eu não quero fazer parte disso, dessa sentença de doença. Então foi aí que eu comecei a despertar uma curiosidade de querer ver se existia algo diferente. E aí eu vi, nossa, existe muita coisa, mas nunca me contaram. Tá tudo aqui, né? Nunca me contaram. E é tudo óbvio, né? É tudo óbvio. E aí, como é que você, assim, passou mesmo? Você fez algum curso? Como é que você descobriu isso, essa virada? A história começou, então assim, a história ela é a seguinte, eu me formei e fui fazer plantão, tá? Aí num plantão, numa cidade chamada Montenegro, eu cheguei para fazer o plantão, quem estava lá e me passou o plantão era um médico carioca, chama Yasser. E eu falei, que carioca, o que você está fazendo aqui? Ele, é que eu vim fazer curso aqui, que é o curso preparatório para a residência, ele queria fazer cirurgia plástica. Olha só. Ele queria ser cirurgião plástico e ele morava no Rio, foi ficar um ano lá para fazer o curso lá, porque ele falou que era ruim, pagava pouco, fazer plantão no Rio e tal. Aí tá, fiz o meu plantão de 24 horas, eu saí do plantão e já fui emendar outro plantão numa cidade chamada Lindolf Collor, interior de Ivoti. Cheguei no plantão para pegar o plantão, quem estava lá? Ele tinha aquele lá. Aí como aquele era o último plantão da saga dele, ele ficou ali batendo um papo comigo, a gente ficou amigo e tal. Daí ele contou que ele tinha recém-chego, estava morando nos flat alugado e tal. E casualmente naquela semana, um grande amigo meu que morava no apartamento ao lado do meu, a gente morava nos prédios de um apartamento de um quarto, né? Então tinha um amigo da infância que morava ali. O cara disse, eu vou sair daqui. Eu falei para ele, ô Yasser, você não quer alugar um apartamento no meu prédio? Pô, é bacana e tal. E ele alugou. Então aí começou uma amizade muito grande, a gente ficou muito amigo e ele ficou um ano aí. Aí ele não passou na prova de residência e ele falou, cara, eu não vou voltar para o Rio não, porque lá paga mal, vou para São Paulo tentar a vida em São Paulo. Ele veio para cá para começar a fazer plantão. E aí a gente falava e ele me dizia, eu me inscrevi num curso de um médico maravilhoso, esse cara é diferenciadíssimo, Dr. Laí Ribeiro. E ele falava do Laí Ribeiro, e ele falava, ele faz uma medicina diferente. E eu pensava, o que é uma medicina diferente, né? Porque como é que é isso? Eu até achava que estava indo para uma seita, assim, tipo, que ele falava apaixonado demais. Aí eu sei que depois de ele falar muito, um dia ele pegou e falou para mim, cara, o Laí tá vendendo uns DVDs, eu comprei todos os DVDs dele, eu quero que você assista. Aí ele me mandou pelo correio e tal, e eu comecei a assistir. E aí foi meu primeiro episódio de depressão na vida. Por que você? Entrei em depressão, falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um desserviço médico, com coisas óbvias que o Dr. Laí Ribeiro falou ali, sabe? Coisas que não tinha nada, assim, óbvias que qualquer cego enxergaria. E eu falei, eu estou indo lá prescrever remédio para o colesterol para paciente que come tudo errado, que está obeso, que está sedentário, e eu estou me vangloriando porque eu baixei os níveis de colesterol desse cara e eu estou acreditando que isso vai mudar alguma coisa na vida dele, que ele não vai infartar agora. Ele vai deixar de infartar porque eu melhorei o nível de colesterol dele. A barriga é a mesma, a comida é a mesma, a circulação periférica comprometida é a mesma, mas eu estou acreditando que eu fiz algo por ele. Assim. Então, provocações que o Laí fez aí me tiraram o chão. Assim. Falei, cara, eu não posso mais ir para aquele consultório fazer aquilo que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo, eu vou fazer o quê então? Porque eu já entendi que está errado o que eu faço, mas eu não sei fazer o certo, entendeu? Então, ali foi a única vez na minha vida que eu cheguei a pensar em desistir de ser médico, porque eu me coloquei numa situação em que eu não queria mais ir fazer o que eu fazia, mas não sabia para que lado ir. E aí eu entendi que eu teria que desconstruir tudo que eu aprendi. Quase como fazer uma nova faculdade. O que eu usaria da faculdade? Anatomia, fisiologia, isso aí não muda, isso aí é igual. Mas toda a parte depois de estudo, de tratamento... Química, tudo. Ia ter que mudar tudo. Então eu comecei uma jornada em busca desse outro conhecimento, que
não gosto de falar assim o que é certo, isso é errado, isso é certo, mas que para mim faz muito mais sentido. Claro, claro, para mim também. E eu fico vendo, eu acho incrível o seu trabalho de você transmitir esse conhecimento para as pessoas de uma forma assim super acessível, né, que elas entendem, né? E isso é o que o Dr. Larry também faz, né? Algo que você traduz todo esse conhecimento de uma forma assim, porque nada mais é do que você ter bons hábitos de vida, se alimentar bem, e são coisas que a gente é totalmente manipulado a não fazer certo, né? Por exemplo, o alimento hoje é muito mais fácil e um alimento industrializado, prático. Então é um comodismo, né? Tudo é comodismo. A gente compra alimento envasado, embalado, a gente não pratica atividade física, né? E você traz esse conhecimento para as pessoas que parece algo difícil, mas não é. Eu acho tão bonito, eu fico seguindo seus vídeos assim, eu acho muito legal mesmo você transmitir isso para as pessoas. Eu acho que isso faz parte desse sentimento que você falou de quando a gente entra na faculdade, né? Que a gente quer o bem das pessoas, a gente quer. Lógico, o médico quer isso. Aí como é que você descobre uma coisa boa? Você quer que todo mundo conheça. Você tem vontade, né? Lógico. E quando você dava remédio, e eu também já dei muito remédio, prescrevi remédio, e você percebe que aquele remédio tem os efeitos colaterais e você tem aquele efeito que é localizado, né? Você está só diminuindo um sintoma, mas não está tratando, né? Aí você cai a ficha e fala, não, realmente... É importante até, nesse discurso, eu sempre tenho um cuidado assim, de falar, eu dou remédio até hoje. Claro. Qual a diferença? A diferença é que antes, num plantão, onde eu atendia de verdade, em média de 12 a 15 pacientes por hora, e que 100% deles saíam com uma receita médica com remédio, porque a gente é treinado com aquela coisa. O que define uma consulta médica? É eu te olhar, talvez te examinar, também muito pouco, né? Quase não tocar no paciente, e dar alguma receita. Se não tem a receita, parece que a consulta não ocorreu, né? Então, eu posso falar, em 4 anos fazendo plantão, nunca, nenhum paciente meu saiu sem uma receita médica. Nem que fosse com um antitérmico para gripe. Porque se você também falar para uma mãe que aquela criança só está com uma virose, e a gripe é uma virose, e que ela precisa de hidratação, repouso, chazinho, ela sai de lá falando para todas as mães. Tem uma fila de mães esperando ali, ela fala, ó, nem vai nesse médico, que esse é aquele da virose, tudo é virose, né? Então a gente também já sabe que alguma coisa a gente tem que prescrever para satisfazer o paciente, né? Então assim, naquela época era 100% remédio. Hoje, de verdade, por exemplo, hoje é sexta-feira, a gente está gravando aqui uma sexta-feira. Essa semana eu não prescrevi remédio para ninguém, entendeu? Por quê? Porque não precisou. Porque todos que me procuraram com queixas e sintomas, eles têm isso por conta de maus hábitos. Então eles não estão com sintomas porque o corpo está sentindo falta de remédio. E aí eu vou dar um remédio para resolver. Não, eles estão com esses sintomas porque o corpo foi submetido a maus hábitos. Então os bons hábitos é que devem ser utilizados como cura para eles, entendeu? Então assim, claro, eventualmente... Para algum paciente eu vou ter que dar. Eu dou estatina para o colesterol? Dou. Agora, esse mês eu prescrevi? Não. Eu vou dar para aquele paciente que eu já fiz tudo. Ele já emagreceu, ele já mudou a alimentação, ele faz atividade aeróbica e ele está com o colesterol alto. Tá, mas o colesterol alto é um problema? Para muitos pacientes que eu fiz tudo isso e o colesterol continua alto, para muitos eu nem vou dar estatina porque ele não tem inflamação, ele não tem nada. Agora, putz, esse cara tem uma placa mole, uma bifurcação da coronária descendente. Aí esse cara ele vai ter um benefício, né? Que hoje, inclusive, da estatina, o NNT da estatina é 150, ou seja, para cada 150 pacientes que tomam estatina, um tem que tomar. 149 não vão ter benefício nenhum. Isso não sou eu que estou falando, isso é estudo publicado. Então aí é que está a diferença, né? Medicar 149 pessoas à toa, e nem é à toa, assim, prescreve, porque se não precisar, pelo menos não faz mal. Não faz mal. Está associado a Alzheimer precoce,
dores musculares, diminuição, aumento de gordura visceral, diminuição da produção de ATP na mitocôndria, ou seja, eu vou medicar um cara errado e provocar tudo isso na vida dele? É uma responsabilidade muito grande, né? Total. Bom, mas aqui eu estou querendo aprender. Não eu estou seja querendo tão aprender humilde. muito, muito, muito. Vamos falar sobre, você não, assim, você, claro, você dá os medicamentos quando são necessários, mas e sobre nutracêuticos, sobre vitaminas? Você costuma prescrever? Você acha necessário em alguns casos? Suplementos? Então, aí é uma questão muito peculiar de cada paciente, tá? O que acontece? Eu gosto muito de estudar física quântica e dentro dessa parte energética do mundo, uma das coisas que eu acredito muito é assim, que quanto mais você tem habilidade e capacidade para resolver problema, mais problemas maiores você vai receber, né? Eu lembro quando eu estava começando a trabalhar com medicina integral, assim, tinha um conhecimento muito pequenininho, chegava umas coisinhas bem fáceis para mim, sabe? Tipo uns pacientezinhos com refluxo, aí dá uma enzima digestiva ali, muda a alimentação. Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, parece que o universo, ele fala, legal, agora você está pronto? Então tá, Sim. Toma que eu vou te dar esse paciente. Então assim, hoje eu sei muito mais do que eu sabia 10 anos atrás. Não sei nada perto do que eu quero um dia chegar a saber. E também sei que nunca vou saber nem 1% do que é o corpo humano, né? Mas hoje não chega coisa fácil para mim, sabe? Muita doença autoimune, síndrome metabólica descompensada. Então, já foi o tempo que eu fazia aquela medicina para pegar pacientes saudáveis que só querem continuar saudáveis, né? Hoje não, hoje é paciente muito doente. Então, eu tenho uma característica minha, que como eu te falei antes, eu não acredito que na medicina exista... Aliás, acredito que existe certo e errado. Para algumas coisas, obviamente, Claro. tem, né? Mas para a maioria, talvez tenha ponto de vista, formas de olhar e tal. E eu tenho a mão pesada na prescrição para esse tipo de paciente, tá? Por quê? Porque eles chegam para mim... Hoje eu atendi pacientes que eu queria pegar no colo assim e falar, cara, eu tô aqui para te ajudar, porque as pessoas que não estavam chorando no meu consultório, Nossa. chegando em nível de fadiga, com anemia ferropênica, porque o intestino não está absorvendo nada, ou porque está com uma doença de Crohn. Então, assim, pessoas que estão mal, sabe? E quando eu vejo esse paciente, eu tenho esse meu lado de resolver logo. Sou imediatista, sabe? Então, na primeira consulta, eu prescrevo muita suplementação, muita. Você já sabe que está precisando, Tá, né? então Pela tua experiência, né? eu não consigo chegar e falar assim, ó, legal, agora eu vou resolver só a tua desbiose. Na próxima consulta, eu vou resolver a tua insônia, aí na outra a tua dor de cabeça, na outra tuas articulações que estão tudo doendo, entendeu? Eu não consigo... Vamos lá, vamos entrar com Já vai tudo, com né? tudo. O que faz com que alguns pacientes não consigam fazer o tratamento, assim, por excesso de suplementação, né? Isso acontece com, sei lá, 3, 4%. Então, eu até tenho uma prática que eu faço assim, eu prescrevo todo um tratamento, mas eu falo, primeiro manipula para 20, 30 dias, para a gente testar a tua adaptabilidade. Então, claro, eu sou chato, vou lá, boto que eu quero cápsula vegetal, sem corante, tudo porque o que está dentro da cápsula é vitamina, é mineral, é ácido graxo, é aminoácido. Então, via de regra, não é algo que vai fazer mal ao paciente, mas às vezes o invólucro, a cápsula, dependendo da farmácia e tal. Então eu falo, ó, faz um pouquinho ali, faz para 20, 30 dias, vamos ver. Os que se adaptam, segue o tratamento. Geralmente eu faço uns 3 meses assim de choque. Aí depois, conforme vai melhorando, a gente vai diminuindo, né? Eu falo para o paciente, se daqui a um ano você estiver comigo tomando um monte de fórmula, tá tudo errado. Sim. A culpa é tua. Você não fez o que eu te orientei. Porque não é só tomar fórmula, né? Até num congresso do Dr. Efraim, 2017, eu acho, foi um congresso Congresso Internacional de Ortomolecular. Eu palestrei para 2.000 e tantos médicos e eu subi no palco e falei assim, eu vim aqui só para dar minha opinião sobre medicina ortomolecular. Eu acho vocês um bando de picareta charlatão. Aí eu fiquei esperando, quando eu vi que o primeiro ovo e tomate eu vi, calma lá, eu vou explicar por quê. E aliás,
também faço parte desse grupo, tá? Me enquadro. Porque a ortomolecular, às vezes a gente foca tanto no estudo bioquímico, né? Saber que o açafrão ele inibe o NF-kappa-beta, que diminui as prostaglandinas, né? Ah, agora eu sei tudo sobre a inflamação, o indol 3-carbinol modula CYP1A1 no fígado, fazendo com que eu oxide menos estradiol, menos câncer de mama. E a gente fica, é gostoso isso, né? Aí a gente pega o paciente, prescreve um monte de suplemento, aí ele vai lá e continua tomando cafezinho em copo plástico, Sim. continua dormindo tarde com a TV ligada. Então, as fórmulas não fazem milagre. Elas são um complemento, uma ferramenta de toda essa mudança que o paciente tem que fazer. Então, se daqui a um ano eu estou dando um monte de fórmula, é porque ele não fez a parte dele. É uma sociedade, eu faço 50%, o paciente 50%. Entendeu? Isso é importante ele entender, né? Eu acho que é legal porque você, por exemplo, seus vídeos você divulga muito. Então, as pessoas que são seus pacientes, com certeza, eles assistem e eles complementam, né? Porque não dá para você, numa consulta, explicar a higiene do sono, tudo isso. Você tem alguma forma de abordar isso mais a fundo? Você tem algum programa que você coloca para os pacientes, alguma coisa para eles entenderem mais todo esse contexto que não é só... Que acho que não dá tempo, né, na consulta de você falar tudo isso. Como é que você faz? Então, eu vou te confessar. O canal do YouTube mudou a minha vida. Tá? Ajuda, né? Por quê? Antes, o paciente chegava e eu tinha que, em 1 hora, muita coisa. explicar para ele o segredo da longevidade. Em 1 hora. Né? Aí, quando eu comecei... Aliás, eu comecei o meu canal do YouTube, qual era a proposta? Como eu sempre tive um quadro no meu consultório, porque eu acredito que o paciente que não conhece a sua doença não tem como tratar ela. Ele tem que entender o que ele tem. Inúmeros pacientes diabéticos não sabiam o que era insulina. Você sabe o que a insulina faz no teu corpo? Não. Como é que um cara diabético não vai entender isso? Então eu sempre dei aula para o meu paciente. Teve um dia que eu dei aula 5 vezes a mesma aula. O paciente que lá tomando omeprazol, eu tinha que desenhar o esôfago, o estômago. O que é uma bomba de próton? Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é? Para que serve o estômago? O que o ácido clorídrico faz? Nossa, aquele dia eu cansei, dei 5 aulas iguais. E é ruim porque na última você já começa a confundir. Será que isso aqui eu falei para esse ou eu falei para o outro? Já, sabe? Dá uma embaralhada. Aí eu chamei os meninos que faziam o marketing da clínica. Falei, Fernando, Adriano, cara, eu queria gravar uns vídeos assim bem pontuais. Os pacientes. Para a gente mandar para os pacientes. Daí eles gravaram, falaram, mas mandar o vídeo é pesado, vamos botar num canal do YouTube e mandar o link. Falei, tá, como for. Então eu gravei, 14 vídeos, eu acho, que das coisas que eu mais tinha que falar lá dentro, né? E aí, nossa, comecei a mandar para os pacientes, estava bem mais fácil. Aí o que aconteceu? Teve um vídeo meu lá de intestino, segundo cérebro, que foi o vídeo que viralizou. Aí começou a viralizar, o YouTube botava ele como primeira indicação quando alguém digitasse depressão, ansiedade, qualquer coisa. E aí eu comecei a receber um monte de e-mail de pessoas que eu não conhecia, que falavam assim, Samuel, eu sou brasileiro, moro na Alemanha, e nossa, cara, eu assisti o teu vídeo de refluxo, adotei as mudanças que você falou, nunca mais tive refluxo. Olha que bacana. Que bom, porque não podia fazer consulta online na época, né? Sim. Cara, que bom, porque meu sonho era consultar contigo, não dá, mas o teu vídeo já resolveu minha vida. Falei, pô, que legal. Aí eu comecei a receber um monte de e-mail assim, sabe? Que legal. E aí foi mais ou menos na época que a pandemia bateu e até a pandemia eu fazia uns 5 eventos beneficentes por ano, que eram palestras onde eu palestrava para arrecadar comida. E eu juntava, tipo assim, 15 toneladas de comida. Então, com a pandemia, eu não podia juntar pessoas, eu me sentia assim, putz, meu trabalho social, o que eu vou fazer? Eu falei, o YouTube, vou dar vídeo, vou começar a botar conteúdo para ajudar pessoas, é um jeito de ajudar. E aí eu comecei a um por semana, porque até então tinha só aqueles poucos que eu gravei e ficou lá. Aí um por semana. E aí era um vídeo aula, mais comprido, com muita bioquímica. Daí eu via assim, 95% das pessoas falavam, pô, que legal um canal que não menospreza a nossa inteligência, que fala de bioquímica, mas tinha os 5% que falava, isso aí é conteúdo para médico, já se viu. Daí eu falei, então tá, tem 5% reclamando, então vou começar a fazer um videozinho também, um a mais por semana, de uma dica rápida, para essa pessoa aí que quer algo mais mastigadinho. Aí eu botava lá uma dica rápida, tá com gastrite, chá de espinha santa, mas não explicava o porquê da bioquímica, só uma dica.
Aí depois vieram um monte de perguntas, as pessoas faziam perguntas, eu lancei na quarta-feira, perguntas e respostas. Então eu só respondia perguntas. Aí depois a ideia de um podcast. Pô, já estava botando 4 vídeos por semana, assim, sabe? Que legal. E aí o canal começou a estourar. Aí o que aconteceu? Hoje, 98% dos pacientes que me procuram já assistiram todos os meus vídeos. Chego na minha consulta, não tenho que explicar nada. Eu fico ali me sentindo até inútil, sabe? Eu olho uns exames e falo, hoje foi um dia. Ontem, uma senhora com um caderno de 371 anos, um caderno de 350 páginas, todo desenhada, aula por aula minha. Ela estuda. Bacana. E tipo, ela não é nada de bioquímica, de médica, não me lembro o que ela trabalha, assim, mas não é área da saúde, sabe? E ela tudo é registradinho. Ela fala, não, quando eu tenho dúvida eu consulto aqui. Nossa, que bacana. Então, eles já sabem tudo. Olha só. Facilitou a minha vida. Foi um projeto social que me ajudou. Sim, então, isso que eu fiquei imaginando. Porque eu também, eu respondo perguntas de pacientes de cirurgia plástica toda terça-feira. Então, quando a paciente chega no consultório, já sabe tudo. Já sabe, né? É mais fácil. É muito mais fácil. A consulta é muito mais você dinâmica. Ajuda você mesma fazendo isso. Sim. E é legal que você esclarece. E acho muito bacana, porque você está se ajudando, claro, mas está ajudando muitas outras pessoas, não só as que vão no seu consultório. Sim, porque nem todo mundo pode pagar uma consulta, né? Sim, quantas pessoas você ajuda. Que bacana, né? Levar esse conhecimento para as pessoas. Acho muito louvável isso, porque a gente está ajudando a ter mais saúde. Por isso que é o meu projeto agora também, é trazer pessoas que estão realmente fazendo a diferença para as pessoas viverem mais, né? Com mais saúde. Porque é como você falou, dos seus avós, e a gente sabe que tem estudos mostrando que a gente passa 20% em média da nossa vida com limitações. Então, o que adianta a gente estar vivendo mais? Mais mal, né? Passando 1/5 da vida com problema, né? Ou limitação física, ou acuidade visual, ou intelectual. Hemodiálise, então, quimioterapia. Então, e saber que a grande maioria, não sei se você concorda comigo, de tudo isso é causado realmente pelo estilo de vida, né? Óbvio, né? Doenças crônicas não transmissíveis é o que hoje é o que está acabando com as pessoas, né? Sim. Agora eu quero puxar um pouquinho para você me ajudar a falar para as pessoas, coisas que eu tenho dúvida também, sabe? Algumas coisinhas que eu gostaria muito que você esclarecesse, porque eu sei que você estuda muito. Por exemplo, tem alguns mitos que eu queria esclarecer. Mitos ou verdades? O leite. Vamos falar sobre o leite um pouquinho? Fala rapidinho. Vamos falar. Eu sei que você fala bastante, quem quiser aprofundar vai ver teus vídeos, mas rapidinho. Falar sobre o leite é assim, é quase como falar sobre política, né? Porque a política, ela existe uma cegueira coletiva, assim. E tanto que eu demorei para fazer um vídeo sobre leite no meu canal do YouTube, por quê? É onde mais dá hater. Inclusive aqui abaixo desse vídeo vai dar um monte de hater, por quê? Sei lá, 95% dos nutricionistas falam assim, leite é anti-inflamatório. E tem artigo publicado mostrando isso. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório. Tem, se você procurar, tem artigo. Tem, inclusive, vários artigos mostrando que o leite é anti-inflamatório. E há algum tempo, eu adotei uma postura que é a seguinte. Eu não posso, como médico, pesquisador, eu não posso ter uma opinião e daí buscar conteúdo que só confirme a minha opinião. Sim. Então é um viés, né? Eu tenho que ouvir a opinião contrária. Claro. Então eu vou lá e leio os artigos sobre o leite, né? Então tem lá um artigo publicado que fala assim: o leite contém muito ácido mirístico e o ácido mirístico aumenta a interleucina 10. Os estudos mostram que o ácido mirístico aumenta a interleucina 10 e a interleucina 10 é anti-inflamatória. Portanto, o leite é anti-inflamatório. E o resto? Cara, mas peraí, só um pouquinho. O leite o leite de vaca é o melhor alimento do mundo. Não tenho dúvida disso. Para o bezerro. Como é que uma vaca vai produzir um alimento tóxico para o seu filho? Tipo, é impossível isso. Então, óbvio que se a gente procurar ali, a gente vai encontrar coisa boa. Tá, mas aí a gente tem que ir um pouquinho mais além. O leite ele contém uma macromolécula, que é a caseína, que é uma proteína que para o intestino humano é altamente inflamatório.
E quando eu falo sobre isso, aí vem, mas tem um artigo aqui publicado falando que é bom, que não sei o quê. Então, nesse momento, eu falo muito isso hoje. Eu leio artigo, leio, eu estudo, mas tem algo que para mim é muito mais importante, que é o que eu vejo dentro do meu consultório. Tá? Então, por exemplo, esse meu vídeo de leite, ele já passou, acho que, de 4 milhões de views no YouTube. Tá? E tem 15 mil comentários. E eu li todos. E eu vou chutar uma estatística, não é uma estatística que eu super calculei, mas assim, em torno de 2.000 a 3.000 comentários falam assim, ó, a minha avó tomou leite até os 90 anos, nunca teve nada. Eu tomo leite e nunca tive nada. E os outros 13.000 comentários é assim, ó, eu parei de tomar leite e minha acne sumiu. Eu parei de tomar leite e meu sono melhorou. Eu parei de tomar leite e nunca mais tive refluxo. Eu parei de tomar leite e não tive mais hidradenite debaixo do braço. Eu até penso que essas pessoas que, inclusive, antes falaram, eu tomo leite e não tenho nada, talvez ela tenha uma acne e nem sabe, porque para ela é normal ter acne, entendeu? A minha avó não tinha nada, tinha uma baita osteoporose, em que, inclusive, hoje se sabe, né, o leite ele é um indutor de osteoporose, não previne, como se falava. Então, eu vejo no meu consultório, né? Hoje eu atendi um paciente, um engenheiro mecânico, e engenheiro é o cara que ele é muito das tabelas, ele gosta, ele faz teste, né? E aí ele me contou assim, asma desde a infância, tá? Desde a infância com asma. E aí ele falou para mim que a mulher dele mandava meus vídeos para ele já não aguentava mais, mas que um dia ele assistiu um vídeo falando da asma. E eu falava mal do leite e tal. Ele falou, cara, eu paguei para ver. É isso que é e legal. Aí ele falou assim, sabe por que eu tô aqui hoje? Porque faz 3 meses que eu parei com leite lácteo, eu tô curado 100% da asma. Então eu tô aqui hoje para pagar a consulta, para pagar os vídeos que me deu de graça. Ele falou assim, assim, e essa questão também de querer fazer exame, porque, né, exame de intolerância à lactose. Como eu disse, nem a lactose, a caseína que é o problema. Aí hoje eu atendi uma paciente, eu sempre gosto de contar das minhas pacientes porque é a vida real, né? E ela na consulta, ela chegou para mim e falou assim, então, mas esse negócio do glúten, por exemplo, porque eu estou fazendo uns testes, eu até percebo que quando eu como glúten eu fico pior, mas eu fiz o exame e diz que eu não tenho nada. Aí eu falei, então vou te dar uma ideia, olha só, quem sabe você come o exame, porque talvez se ele entrar no teu corpo, ele vai informar para o teu corpo que o teu corpo não pode passar mal quando você come glúten, porque o exame disse que está tudo certo. Sabe? Loucura isso, né? Porque... O corpo fala muito mais do que papel, do que um exame fala, entendeu? Então, assim, eu hoje afirmo, eu não consigo tratar um paciente com refluxo, se eu não tirar os lácteos da vida dele. Eu não consigo tratar uma paciente obstipada, uma paciente com anemia ferropênica, porque a caseína diminui a absorção de ferro no intestino. Eu não consigo tratar. Então, essas pessoas, os nutricionistas que falam, não, porque leite é anti-inflamatório, eu fico com pena do paciente deles, que vai estar lá com o mesmo refluxo, com a mesma anemia, porque não tem como, eu não consigo, a não ser que eles descobriram alguma forma que eu não sei, mas até hoje E são posturas tão simples, né? Só parar de tomar, né? A minha enfermeira, por exemplo, falou que o filho dela vivia com asma, vivia no hospital. Eu falei, tira o leite dele. Mas ele adora iogurte. Não, tira, para você ver o que acontece. Só faz esse teste. Ela fez, parou a asma. Asma é doença do leite. Então. É óbvio. Rinite, asma, tudo isso. Tudo né? isso, as ites da face. E aí eu falei, é só isso, só parar. Faz o teste, não custa fazer o teste, né? Não custa fazer esse teste. Mas é que o leite, o queijo, mais do que o leite, contém casomorfina. Dá um barato, dá uma dependência química e as pessoas não entendem, elas acham que elas gostam. Quando na verdade é uma dependência química. O queijo vicia, já está provado, é um alimento adicto, né? Vicia muito. Falando em vício, fala sobre açúcar, então, porque você falou de diabetes, vamos começar a falar sobre açúcar. Açúcar, um dos 3 pós que mais matam pessoas no mundo, pó branco, né? Junto com a cocaína e com o sal. 36 milhões de mortes por ano provocadas por doenças. 36 milhões de mortes por ano. Por doenças que o açúcar é a base, né? Qual é
Bom, hoje, uma das questões de preocupação pública, Alzheimer, né? Alzheimer, ele entrou no rol do terceiro tipo de diabetes, né? Sim. Para quem está em casa e achou engraçado, entra no Google e digita lá assim, diabetes tipo 3. Aí dá clica em imagens, o que vai aparecer ali? Um monte de cérebro se desfazendo, Alzheimer, né? Então, é um tipo de diabetes desenvolvido por glicação. O açúcar glica, ele aumenta os AGEs, que é o produto final da glicação avançada no nível de cérebro. Todo dia a gente perde de 10 mil a 100 mil neurônios, é normal, é natural, é fisiológico, perder de 10 mil a 100 mil neurônios. E perdendo entre 10 mil e 100 mil, você vai chegar aos 120 anos com neurônio. Tá tudo certo. Neuroplasticidade. Com muita glicação que o açúcar causa, você vai aumentar muito essa perda de neurônio e não vai ter neurônio para te acompanhar até o fim da vida, né? Então o Alzheimer está crescendo muito. Vai ser como uma pandemia daqui a alguns anos, né? Estima-se que a cada 2 idosos com mais de 80 anos, um terá. Ou seja, num casal 50%. que passar de 80 anos, um vai cuidar do outro. 50% é muita coisa. É demais. Isso do Alzheimer, né? Câncer, que é uma condição de uma célula que depende de hipóxia, né? Pouco oxigênio e muita glicose. Então, câncer também tem pouco no mundo, é só a segunda doença que mais mata. A primeira doença que mais mata, que é o infarto, não é uma doença causada por gordura, por comer gordura, né? Como contaram em 1953 lá, o pai da teoria lipídica, Ansel Keys, quis que a gente acreditasse nisso. É o açúcar, é a farinha, é o pico de glicose. Só que, o que acontece? Hoje a gente vive num mundo em que, na verdade, a gente não tem direito de pensar. A gente tem que fazer o que alguém pensou por nós, né? Inclusive, eu achei essa tua roupa horrível, sabia? Esse amarelo. Porque era a cor da moda do ano passado. Agora esse ano é verde. Então a mulher, alguém falou que agora é verde, né? Nossa. A minha mulher lá. Eu vou fazer um Photoshop aqui, vou colorir. Bota verde, por quê? Porque uma blogueira falou que amarelo ontem era lindo. Hoje já é verde. Então, tô horrível, né? Ontem você se achou linda nesse vestido, hoje você se acha feia, porque é Então a gente está vivendo um mundo em que alguém está pensando por nós, entendeu? Com certeza, tá muito louco. Então, assim, maconha no Brasil é droga, no Uruguai é cigarro normal, álcool no Brasil é tranquilo, no Catar é proibido, né? Aqui, um homem e uma mulher. Na Arábia, um homem e 7 mulheres. Não sou a favor da maconha, nem da bigamia, nem de nada. Só estou provocando para dizer, alguém escolhe e a gente segue aquilo sem questionar. E dentro por que estou falando disso? O açúcar é uma droga que hoje é responsável, né? 56,6% da população brasileira está em sobrepeso. As crianças já estão em sobrepeso. O Ozempic está sendo testado em crianças de 6 anos. Por quê? Porque os pais começam a oferecer açúcar para uma criança desde pequena, gera uma dependência química de difícil controle. Depois a criança ou vai para a bariátrica ou para o Ozempic e Venvance. E o que acontece? Como é que o açúcar é visto? Como uma forma de dar amor, afeto. Né? As avós esperam sempre o netinho no final de semana, visita com pudim de leite condensado na geladeira. Olha o que eu fiz para você. Né? Então, é uma droga, tem um poder destrutivo, mas é vinculada a afeto. E por isso ninguém pensa, simplesmente perpetua isso como um boi de manada. É difícil a pessoa sair por isso. Né? O afeto, é o costume, é o apetite, né, que é saboroso, e é o vício, né? E é o vício, que vicia mais que cocaína, né? Os exames de termografia do cérebro, que são feitos em ratos que usam cocaína e ratos que usam açúcar, mostram o brilho na mesma região. Ou seja, o prazer vai na mesma região. Então a gente começa a entender por que as pessoas sofrem para parar com o açúcar. E claro, obviamente que parar com a cocaína eu acho até mais fácil, porque você não cheira cocaína na rua, em uma padaria, você se esconde para cheirar. Agora, o açúcar, você vai numa festa de casamento, é aquela mesa cheia de açúcar, bonito, doces, né? Quanto mais rico você for,
Stefan Bear na tua mesa aquelas, ali, né? né? Porque você pagou por grife, né? verdade. Então, assim, hoje o açúcar também é usado para você mostrar quanto dinheiro você tem, né? Comprar marcas caras de açúcar, de doces funcionais não, doces famosos, né? Então é uma forma de oferecer para todo mundo na rua, em qualquer lugar. Como é que você foge disso se você já é um viciado? É difícil. É difícil. Mas também a gente tem que relacionar o açúcar a envelhecimento de pele, né? Fala sobre isso área, aí, que né? eu sou cirurgiã plástica, as minhas pacientes estão aqui interessadas também em ouvir. Quando a gente fala em glicar, eu talvez falei antes, não expliquei o que é, né? Glicação é o nome da ligação do açúcar com alguma molécula. Então o açúcar vai sair grudando, caramelizando a molécula, né? Existe uma glicação que forma metilglioxal. O metilglioxal ele vai fazer com que você não tenha capacidade de sintetizar colágeno e elastina. Tá? Metilglioxal é um radical livre formado pela glicação do açúcar. Tá? E ele é o principal envelhecedor da pele. Quando o açúcar sai glicando, ele vai glicar na prolina também, que é um dos aminoácidos que é usado para produzir colágeno. Inclusive, o principal para formar colágeno de artéria. Por que existe o enrijecimento da artéria? A artéria fica rígida, provocando hipertensão. Porque o açúcar glica na prolina, não forma nem colágeno de pele, nem de artéria. A artéria fica rígida, a pele perde elasticidade, né? E hoje, uma coisa interessante, que muito se tem de tratamentos modernos para melhorar a pele e tal, mas nos Estados Unidos já tem uma tendência as melhores clínicas de estética que tem lá, elas já estão vendendo um pacote onde antes de qualquer procedimento a pessoa passa por uma dieta anti-glicação, que ela faz uma dieta 4 semanas antes, 6 semanas antes, de não ter pico glicêmico. Por quê? Porque obviamente o resultado vai ser muito melhor do tratamento. Sim, olha que legal. Entendeu? Então, tomara que venha para o Brasil essa moda. Os Estados Unidos dita moda, né? Sim. Tomara que venha para o Brasil essa moda. Dieta anti-glicação. Antiglicante, uma dieta hipoglicídica, né? A gente fala, de pouca glicose. Seria uma com baixa glicose? Tirar a farinha. Ou uma cetogênica já direto? A cetogênica vai ser uma dieta hipoglicídica, né? É uma forma, mas não é a única forma, né? O que importa é tirar o pico de glicose. E aí tem que cuidar também para não confundir, porque uma das coisas que hoje é um problema, principalmente no Brasil, é o conceito da low carb, porque é uma low carb. Low carb é uma dieta hipoglicídica. Só que o low carb foi meio que mal traduzido, né? Ele foi traduzido baixo carboidrato. E low carb não quer dizer baixo carboidrato. No inglês, o carb significa glicose. Então é baixa glicose. Só que as pessoas traduziram baixo carboidrato, então elas tiraram todo o carboidrato, inclusive o bom. Tiraram quinoa. Não, quinoa não pode comer. Arroz negro, feijão, a mandioca, entendeu? Então ela virou uma dieta no carb. Zero carb. E que é ridículo, porque o carboidrato complexo tem função, é fibra para o intestino, né? Inclusive para proteção de câncer de intestino. Sim. Falando nisso, queria te perguntar uma coisa. A gente tem visto bastante esse documentário Blue Zones, né? E estão falando muito sobre as dietas de lá, porque aqui tem essa moda de low carb está muito forte, né? Como essa dieta é a dieta certa para você ter mais saúde. Só que a gente vê lá que a população longeva mesmo, ela tem uma dieta mais pobre em proteínas, né? E maior em carboidratos, não é? Bem lembrado você falar de Blue Zones, porque esse assunto, esse documentário, ele vai bem ao encontro do que a gente estava falando aqui de dieta no carb, né? Porque se levanta essa coisa, não pode comer carboidrato. A gente vai olhar 5 lugares do mundo onde a gente tem a maior quantidade de centenários com saúde, que são as chamadas Blue Zones, né? Que é Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, na Grécia a gente tem Icária, Sardenha, na Itália, Costa Rica, Nicoya, né? Nicoya. Então, o que a gente percebe lá? As pessoas, elas têm uma dieta com baixa proteína animal,
e muito plant-based, né? Comi muita, até acho que foi, se não me engano, foi no Japão, muita batata doce roxa, né? Que é a base da alimentação. A gente sabe que quinoa também é um super alimento. Então, quando a gente vai avaliar esses lugares, as pessoas não têm essa coisa do medo, do terror do carboidrato. Elas não comem carboidrato refinado, carboidrato simples, né? O arroz branco, a massa, o bolo, a farinha, isso não tem lá. Eles comem o que dá na horta. E que é Na natureza. Isso, que é o que a natureza oferece. Então, inclusive, recomendo para todo mundo de casa assistir no Netflix esse documentário, né? Viver até o 100, Viver até o 100, né? Baita documentário. Gostei, porque ele traz justamente essa visão do que é a alimentação saudável, que é uma alimentação que, em outros termos, há décadas se fala mediterrânea. Pronto. Sim, sim. Não existe discussão hoje. Qual é a melhor dieta para longevidade? Mediterrânea. Que bacana, e é saborosa, né? Eu adoro a dieta. É a minha dieta. Você é italiano, né? Sou italiano, daquele que foi criado com massa, com açúcar, com muita com muito queijo, e vim mudando. E hoje, justamente, a minha dieta, sim, é muito plant-based mesmo. Eu particularmente, eu não como proteínas de origem animal, mas daí vai também muito por conta do meu tipo sanguíneo, que meu sangue é A, e isso não tem uma ciência, não existe uma base científica disso. Nunca conseguiram provar essa questão do tipo sanguíneo, por quê? Porque não é uma regra, entendeu? Mas é uma tendência. O sangue A tem uma tendência maior à hipocloridria estomacal. Então eu produzo pouco ácido clorídrico, eu sinto a minha digestão ruim. Então eu sigo minha intuição e foi a dieta que para mim melhor se assentou e que eu me sinto bem. Entendeu? Tá bem saudável. Tá... Meus exames estão bons, eu me sinto bem, tá tudo certo. Bacana. Então você tá partindo para uma vida longeva e feliz, né? Bem saudável, né? Estou muito melhor que 20 anos atrás, assim, que eu não cuidava da minha alimentação, né? Bacana. Bom, você está falando da população longeva desses países, eu lembrei de Okinawa, que lá tem uma regra que eles usam, que é o Hara Hashibu. E nós sabemos que tem um estudo também científico feito com macacos réis, acho que ficou famoso esse estudo, super famoso, em que eles tiveram uma alimentação pobre, né, com 25% a menos de calorias. ICC, né? Isso é o melhor que eu contigo. Restrição calórica. E aí, em relação ao grupo de controle, que eu sou muito ruim de decorar de novo, mas eu sei que houve redução de 50% de câncer, houve uma redução de 35% de doenças cardiovasculares e foi uma redução muito alta de diabetes, acho que foi 60%, então 60% de redução de diabetes e de... diabetes mesmo. Foi isso. Eu só sei que, assim, eles ficaram muito mais jovens. Quer dizer, fora a aparência, né? Foi gritante do muito macaco. mais jovem que o outro grupo. Então, eu gostaria que você falasse sobre restrição calórica, essa regra do Hara Hashibu, que é você sair da mesa quando ainda não está completamente saciado. 20%. 20%, 80% saciado, com um pouquinho de fome ainda. E isso tem a ver com o jejum intermitente, né? Eu gostaria que você falasse sobre o jejum intermitente, a relação dele com a longevidade. Isso começou a ser muito falado em 2016, porque foi prêmio Nobel, né? Sim. Eu não me lembro o nome do japonês lá. Eu também não lembro, mas o senhor bota uma legenda aqui para quem tiver curiosidade. Eu falo mal japonês. E aí, então, o que acontece? Esse pesquisador, ele mostrou que o jejum intermitente era uma forma de fazer a autofagia, que autofagia, então, é uma boa forma de consumir as placas do cérebro que vão causando as doenças, as placas beta-amiloides, né, que vão causando doença de Parkinson, né, e assim, na época, ele trouxe algo que foi uma novidade, mas quando a gente parou para avaliar, aquilo que ele trouxe, a gente já sabia que acontecia, não tinha associado ao jejum, mas sabia que o aumento de sirtuínas, que é basicamente todo o prêmio Nobel dele foi por conta disso, né? Ele aumenta uma via, a MPK, que vai estimular as sirtuínas. O aumento das sirtuínas é a melhor forma de você desenvolver a tua árvore dendrítica, né? Melhorar os dendritos dos neurônios, aflorar
essa percepção de sinapse e as células começarem a comer a parte velha de dentro dela, é uma limpeza, né? Então o jejum ele traz esse benefício da longevidade. Aí muito se fala, quanto tempo? A gente não tem isso, não existe, porque é muito individual, cada indivíduo vai ter um tempo de jejum necessário para conseguir ter esse benefício, né? Mas o que é importante falar disso? Que o termo jejum, ele ficou muito associado a não comer, a não comer. Mas a restrição calórica é considerada uma forma de jejum. Sair da mesa sem completar os 100%, né? Sair com um pouco de fome, já é considerado uma forma de jejum. Então, hoje é uma das ferramentas utilizadas na longevidade por conta de tudo que o Prêmio Nobel trouxe e tal. Também porque jejuar aumenta a proteína BNDF, que é uma proteína, é um fator neurotrófico do cérebro, de regeneração do cérebro. Então, para preservação do nosso sistema nervoso central, memória, menos Alzheimer também é importante. E eu acho que só foi um pouco distorcido porque virou muito que uma modinha, né? Assim, muita gente fazendo jejum e sem um acompanhamento médico. Eu não gosto disso. Eu acho que o jejum ele tem algumas contraindicações, pouquíssimas. Por exemplo, hipotireoidismo. O paciente já tem um hipotireoidismo, ele vai restringir caloria demais, o corpo dele vai ter que se adaptar àquela restrição, vai baixar ainda mais a termogênese, faz isso baixando T3 e T4 e tal. Então, assim, eu não gosto de nada sem acompanhamento médico, eu sou um defensor disso. Mas eu faço um jejum, eu gosto de jejum, eu jejuo muito. Eu já fiz um jejum de 7 dias, que é o meu máximo de jejuar, num carnaval, que eu fiquei no Brasil, quietinho em casa. Mas aí eu fiz jejum de tudo, entendeu? Não liguei uma TV, não peguei uma rede social, nada assim. Fiquei mais eu comigo mesmo, meditei muito, coisa quase que um jejum mais plano espiritual, assim. E foi uma experiência incrível que eu tive, sabe? Então, foi a única vez que eu fiz tanto tempo, mas eu faço jejuns de 24 horas, 36 horas, com bastante frequência. Mas tem que as pessoas saberem que realmente tem que ter acompanhamento médico. Você é médico, você sabe, mas não é qualquer pessoa consegue um jejum tão grande, né? Mas falando sobre aquele jejum 12 horas por dia, por exemplo, 14 horas por dia, que você... O de 12 horas ele não é considerado um jejum, porque 12 horas é o que você deveria ficar sem comer. Se você jantar às 8 da noite, que já é tarde demais, e for comer no café da manhã às 8, não é um jejum, entendeu? Não é considerado. Começa a se considerar a partir dali. 14 horas, 16 horas, entendeu? Tem seu benefício. O grande problema é que, quando a gente estuda crononutrição, o mais bacana para benefício do corpo seria pular o jantar, não jantar. Né? Então, assim, toma café da manhã, almoça, faz um lanche, pula o jantar. Mas é o mais difícil de fazer. Por quê? Porque à noite a gente tem mais fome, porque a gente trabalha muito, cortisol aumenta, chega no fim do dia, a grelina, a leptina não está funcionando bem e você está querendo comer. Então as pessoas têm mais facilidade em pular o café da manhã, né? Aí elas têm mais facilidade. E ok, tá bom, dá para fazer, já tem benefício. Mas eu gosto de fazer o jejum ao contrário, eu gosto de pular o jantar. Eu também. Achei muito legal que quando eu te convidei, falei que você quer comer, se eu não como à noite. Ficou aqui no simbólico. Mas tá bonito isso aqui. É bonito, eu coloquei tudo que você fala, bem saudável. Inclusive aqui, ó, ali você tem muita oleaginosa. Sim. Se for comer à noite, gordura, baita fonte de colesterol para formar hormônio, né? A síntese dos hormônios, testosterona, progesterona, estradiol, cortisol, dehidroperosterona, tudo noturno. E a gordura é a fonte para isso. Então, avocado, oleaginosas, super indico. Isso como uma última refeição do dia, quando for comer. Que legal. A gente fala de berinjela tudo, mas quem quiser saber mais, é só assistir seus vídeos. Tem vídeo de berinjela, tem vídeo de tudo lá, né? Eu sigo, eu vejo, sim. Já esgotou, não tem mais ideia para fazer. Bom, então resumo aqui, deixa eu colocar, porque eu faço um quadrinho sempre no final. E aqui eu vou colocar qual que é o segredo desse episódio. A palavra do episódio, o segredo da juventude, da longevidade desse episódio. Eu vou colocar aqui, que eu acho que de tudo que a gente falou, e eu quero essa letra de médico, essa letra se você a letra é bonita. concorda. Concordo plenamente, é um dos grandes pilares do processo de envelhecimento.
Estudos científicos têm revelado diversos benefícios do jejum para o corpo e a mente. O jejum ativa processos de autofagia, nos quais as células quebram e reciclam componentes antigos e danificados. O jejum também está relacionado à preservação da função cerebral com a redução de riscos de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e foi demonstrado como um aliado na manutenção do peso saudável e, consequentemente, na redução do acometimento de doenças crônicas como diabetes, fígado gorduroso e hipertensão arterial. Resumidamente, o grande segredo de longevidade revelado hoje, sem dúvida, é a prática orientada sempre por um profissional de saúde do jejum. Tem uma surpresa para você, porque eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo de você ter aceitado o convite. E eu fiz aqui... Mas é convite para... Se vai ter gente assistindo, Vai. já tô Vai ter, pronto. que eu sei que você, teu dom, né? Tua missão aqui na Terra é falar e promover e ensinar tudo que se refere à saúde e longevidade. Tá aí? Aqui. É uma surpresa para você que eu fiz, espero que você goste. Você Tem participado, Você que pintou? Sim. Meio... Não tá, mas Olha aqui, pessoal. você coloca uma moldura aqui. Tem de uma volta. artista aqui, então. Para você, uma recordação de ter participado. Achei Muito carinho. Aqui. Da época que eu usava colete, os primeiros vídeos era série de coletinho, né? Mais social. Muitíssimo obrigado. Ai, que embaixo, o segredo da longevidade. Foi participando. Então eu não sabia desse teu tom aqui. Muito obrigada. vai pra parede do meu consultório, esse Ai, quadro que aqui, bom. com certeza absoluta. Adorei o convite. Quando precisar que eu volte de novo, só tenta me ligar assim pelo menos uma meia hora antes. Mas com certeza, com certeza. Eu já tô vou te aqui. ligar 5 dias antes. Obrigado, viu? Gente, ele veio de Obrigado. Porto Alegre, a gente está aqui em São Paulo. Nossa, agradeço mesmo, viu? Seu consultório é aqui também em São Paulo, né? Aqui e lá, velho. Aqui e lá. Tá bom, obrigada mesmo. Gratidão a minha, obrigado por todo mundo que ficou até o final. E é o seguinte, ó, esse canal tá estreando e eu vou ajudar ela aqui, tá? Se você gostou desse episódio, dá o like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito nesse canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aí então toda semana ou quando for aqui. Toda Você semana, é a melhor toda periodicidade. Então pronto, e ó, e vamos fazer esse canal crescer porque está sendo Obrigada. feito com muito amor, com muito carinho e eu estou muito feliz de estar participando como Nossa, piloto aqui, os obrigada. primeiros a estar sendo entrevistado. Gratidão Obrigada, toda estou minha. muito feliz. Obrigada. Nada. Tchau, pessoal. Saudações, longevos.